Bom, a ideia do vídeo não é trazer respostas, mas fazer uma pergunta. É a pergunta, né? No primeiro século, a disseminação cristã do primeiro para os próximos séculos só foi possível porque existia também na época uma figura filosófica que não a cristã, que tinha muitos paralelos de ensinamentos com o que era ensinado por Jesus e os apóstolos e toda a comunidade. Por que eu digo isso? Porque no primeiro século tínhamos Sêneca, que morava na Espanha, no que é a atual Espanha, né? E muitos dos ensinamentos dele, ele não tem nenhuma conexão direta com a comunidade cristã da época, porque a comunidade cristã da época estava se formando, né? Tem um texto apócrifo de Sêneca com Paulo, se eu não me engano, mas é um texto apócrifo, a gente não pode considerar a veracidade dele, mas existe um paralelo significativo que talvez isso na minha cabeça. Aí que eu levanto a pergunta, por isso que não há uma resposta. Que talvez em todo momento da história o cristianismo só pôde ser disseminado de forma intensiva em toda a história, desde o início das comunidades até hoje, 2025, por conta de uma reunião de ensinamentos que já existia no mundo, mas não era centralizado a Cristo, não era centralizado a igreja nem a comunidade. E esses ensinamentos eram todos fragmentados em regiões do mundo todo, e Cristo se mostrou como o caminho para isso. É o que está saindo da minha cabeça. Eu não tenho nenhuma veracidade de que isso seja verdade, mas acredito que, vamos supor, se Jesus surgisse, claro que existe uma profecia por trás, eu estou fazendo uma suposição. Se Jesus surgisse em outra época, que não existisse esse ensinamento, será que o cristianismo seria tão propagado como é hoje? Como chegou a ser hoje? Ou como chegou a ser no primeiro e segundo século? Não sei. Ao mesmo tempo eu penso, os cristãos até o terceiro, início do quarto século eram muito perseguidos, mortos, enfim. Talvez isso não fosse suficiente e eu só acho que as coincidências são muito maiores do que realmente são. Pode ser também. Bom, eu vou fazer um paralelo de um texto do Sêneca, que é desse livro, sobre a vida feliz e a tranquilidade da alma. Sêneca não era cristão, não tinha partido com Paulo, nem outro apóstolo, nem referenciava Cristo. Ele era politeísta, né? Acreditava em Deus Júpiter, e enfim. Então, sem dúvidas, inclusive Paulo foi um dos que debatia com estoicos. Acho que é por isso que o texto apócrifo casou tanto na época. Mas vamos lá para o texto. É perigoso para quem busca o mal, isso Sêneca. É perigoso para quem busca o mal em vez do bem atingir seu objetivo. Ele age cansado e arrisca-se como se estivesse caçando animais selvagens. Mesmo depois de capturá-los, deve agir com cautela, pois frequentemente acaba devorando seus próprios donos. Assim, os grandes prazeres trazem consigo tragédias para aqueles que os cultivam, deixando-os dominados. A metáfora da caça é um bom exemplo disso. Assim como alguém que abandona suas responsabilidades e outras atividades agradáveis para perseguir esconderijos de feras, contendo-se em pôr armadilhas enquanto fecha o cerco com os latidos dos cães, seguindo os rastros dos animais, o mesmo ocorre com a busca pelos prazeres. Ao colocar o prazer acima de tudo, o homem negligencia em primeiro lugar a sua liberdade. Esse é o preço pago, já que o prazer libertino não é adquirido, mas sim vendido a ele. Tá. Se eu não dissesse que é um cara, filósofo, que pertencia a Roma, que morava na Espanha, que era o conselheiro de Nero, inclusive é o seu algoz, né? Nero matou Sêneca, assim como Nero matou muitos outros cristãos. Quem que o Nero não matou, né?
Mas se eu não dissesse que o combate contra a libertinagem e abandonar os prazeres e essas falsas sensações de liberdade por criada que eu tenho a minha vontade e eu exerço a minha vontade e isso é ser livre. Se eu não dissesse que era um cara estoico, você diria que é um cara cristão. Porque é justamente isso, dar as costas para o mundo e se virar para outra coisa, que é um dos ensinamentos de Cristo. No caso, Cristo se propõe que o leitor da Bíblia, ou quem estiver ouvindo, ou o cristão em si, volte-se para Deus. Então, abandonar os seus sentimentos e fazer com que ele não seja sua bússola moral ou sua bússola de suas decisões, mas sim os ensinamentos e o amor de Deus como sua bússola. Parece que eu estou evangelizando, mas a intenção não é justamente essa. A intenção é entender esse paralelo e como que na construção das primeiras comunidades as primeiras comunidades cristãs, mais os textos históricos, como que isso disseminou o cristianismo no mundo. Claro que, assim, os textos de Sêneca, as cartas deles, eu acho que não era tão democrático como é hoje. Como eu, um cara que mora no interior de São Paulo, consegue, num continente que até então não tinha uma civilização reconhecida naquela época, como que eu hoje tenho acesso a esses textos e a comunidade que morava onde a Espanha não teve. É bem provável, né? É outra época, a velocidade de dados é diferente. Mas como que a disseminação cristã catapultou e se catapultou através de uma visão estoica que negava os prazeres da carne e cultuava, isso entre os estoicos, um controle completo a sua mente e abdicação do prazer e abdicação da ira, abdicação e para você ser feliz você vai ter que passar por momentos infelizes que seriam, por exemplo, uma das cartas de Sêneca é você não ser vingativo, você não, eu ia falar o que fala a Bíblia, né? Tipo, você levar um tapa no rosto e oferecer o outro lado. É tipo isso. Se alguém cospe no seu rosto, você oferece o outro lado. Eu ia falar isso, mas ia ficar muito na cara que eu quero reforçar essa minha pergunta e a resposta que vem com ela. Mas é isso. É rápido. É uma resposta que espero ter depois. Se o estoicismo... eu não estou falando estoicismo em toda a história, mas o estoicismo no primeiro século, a partir de Sêneca, e não só Sêneca, na Grécia também, como que isso serviu para construir novas comunidades ao redor do mundo e melhorou a disseminação cristã como um todo. Bom, é isso. No estoicismo também a gente tem um relato de avareza, né? Eles condenam a avareza ao homem que vira escravo do seu próprio dinheiro. E a gente faz aquele paralelo com Mateus, capítulo 19, versículo 24, onde Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, uma coisa assim, do que um rico entrar no reino dos céus. E entender esse paralelo de condenação da avareza e esse ensinamento de Cristo, como que o dinheiro pode fazer, ou a riqueza, ou o poder pode fazer do homem escravo daquilo que ele tem, ou que ele acha que ele tem. Que na verdade nesse contexto, você não tem a riqueza te tem, né? Então, o homem ele nega o que está na frente dele, o que às vezes pode ser a salvação dele, por conta de uma condição a qual ele vive atualmente. Mas condições, tanto boas quanto ruins, mudam o tempo inteiro. Então, é você entender que negar a si mesmo, negar a libertinagem, negar
negar a avareza, negar... Mas não ser um miserável, né? Não tô falando de você ser miserável, mas você negar esse sentimento de busca implacável é você dar espaço para uma coisa maior. E essa coisa maior é a sua salvação. Eu, cristão, falando. Claro que se você é ateu, se você é islã, sei lá, você vai ter uma outra visão a respeito do mesmo tema. Mas o paralelo está aí, o paralelo existe. Se ele catapultou, se ele ajudou na disseminação, é interessante ver como a vinda de Cristo não foi num momento aleatório, numa situação aleatória. Claro que teve todo um cumprimento de profecias, conforme é relatado no livro de Mateus. Nossa, muitas profecias foram feitas para que Jesus surgisse naquela época. Mas quando a gente foge um pouco da Bíblia e vê outros ensinamentos da mesma época e como eles se completam em Cristo, é entender como que o mundo, em vários lugares que não conheceu Cristo na mesma época, se voltam para ele sem eu mesmo perceber. E é aí que a gente questiona a nossa própria fé. Eu olho a minha fé, eu olho a minha prática de fé, e olho a prática de fé do próximo e falo, nossa, esse cara é um herege, esse cara é um fulano de tal, e ele não vai para o céu, mas vamos lá. Eu acho que mais pessoas serão salvas de fora das comunidades religiosas do que de dentro. Creio eu. Porque eu acho que é mais perigoso você saber na verdade e não cumprindo do que você ser verdadeiro sem saber, né? Ficou inteligível? Bom, é isso. Mais paralelos surgirão. Tem mais livro para eu ler para fazer esse paralelo ali. Esse livro aqui, eu li faz tempo já. Acho que desfocou. Li esse também. E alguns livros da Bíblia também. Então, Mateus, Lucas, Marcos, Atos dos Apóstolos, João, Romanos. Vai ajudar bastante para entender esse paralelo. É isso.